Olá, pessoal! Nesse exercício, ele cria uma unidade de medida chamada de F, que seria a intensidade da força elétrica entre duas cargas de mesmo módulo Qzinho, separadas a uma distância d. Então, essa nova unidade que ele cria no enunciado, nós poderíamos associar ela com a lei de Coulomb, que mostra para a gente como que se calcula a força entre duas cargas. Como elas são idênticas, que eu considerei as duas positivas, seria uma força de repulsão. E nós poderíamos pegar a constante eletrostática, K, que está associado ao meio onde essas cargas estão. O produto das duas cargas, como elas são idênticas, ficaria Qzinho vezes Qzinho, pela distância ao quadrado. Então, essa força, essa nova unidade que ele está criando, que ele chamou de F, seria essa relaçãozinha aqui, kq² por d². E aí ele traz uma configuração com três cargas, Q1, Q2 e Q3, formando aqui um ângulo de 90 graus. E ele quer que a gente calcule a força elétrica resultante na carga Q1, devido, às influências da carga Q2 e Q3. Então, pessoal, primeiramente, precisaríamos pensar nas forças, em todas as forças que a carga Q1, forças elétricas, que a carga Q1 estaria sofrendo. A força elétrica é uma força que sempre vai estar, a gente vai sempre representar na linha que une as cargas. Então, se nós fôssemos pensar aqui na força de interação entre a carga Q1 e Q2, no caso, nosso foco é pensar na carga Q1, a carga Q1 vai sofrer da carga Q2 uma força repulsiva, porque ela teria o mesmo sinal. O enunciado fala que a carga Q1 vale Q e a carga Q2 é 3Q. Então, elas teriam o mesmo sinal. Força que seria repulsiva, a carga Q2 quer fazer na carga Q1 uma força aqui que eu vou desenhar para baixo, se repelindo. Essa força ela está na linha aqui que une as cargas. Essa seria a força que a 2 está fazendo na 1. E a carga Q3 ela vale 4 vezes a carga Q, ou 4 vezes a carga Q1. Ela também, então, tem o mesmo sinal. Nós teríamos aqui um vetor que representa a força que a 3 faz na 1, um vetor se repelindo aqui da carga Q3. A carga Q1 sofre uma força de repulsão da carga Q3. E para nós descobrirmos, chegarmos no que o exercício quer, que é a força resultante, nós precisaríamos aqui descobrir o efeito resultante aqui desses dois vetores. Como esses dois vetores iniciam no mesmo ponto, nós poderíamos montar aqui um paralelogramo, e essa força resultante que a gente quer identificar seria o vetor que fecha aqui, que representa essa diagonal do paralelogramo. Como esses vetores formam um ângulo de 90 graus, por conta aqui da configuração do exercício, um vetor está na vertical e o outro na horizontal, para nós conseguirmos calcular essa força resultante que a carga 1 sofre, nós teríamos que usar um Pitágoras. Força resultante ao quadrado seria a força 1 ao quadrado mais a força 3 ao quadrado. Então, a força 1 não, aqui seria a força 2 ao quadrado mais a força 3 ao quadrado. Teríamos que pensar no Pitágoras, Isso, a gente faz o Pitágoras por conta, se a gente pega essa força F3 e traça ela aqui embaixo, nós teríamos um triângulo retângulo. As forças F2 e F3 seriam os catetos e a força resultante é a hipotenusa. Mas antes da gente fazer esse Pitágoras, vamos pensar em qual seria o valor da força F2 e F3 usando essa unidade que o exercício trouxe, essa unidade F. Então, pensando primeiro na força 2. Utilizando a lei de Coulomb, nós teríamos que pegar a força 2 é a força que a carga 2 faz na 1, então seria K vezes a carga 2
vezes a carga 1. Eu não estou colocando as barrinhas de módulo aqui porque eu considerei as cargas positivas. Vou ignorar o módulo. Dividido pela distância entre elas ao quadrado. Substituindo o significado aqui do Q2 e do Q1, a carga Q2 é o triplo da carga Q1, é 3 vezes Q, e a carga Q1 é Q, sobre a distância elevado ao quadrado. Então, melhorando essa expressão, esse 3, como é uma multiplicação, eu vou colocar ele na frente. K vezes Q ficaria Q quadrado, tudo isso sobre D ao quadrado. E aqui aparece exatamente a mesma expressão da unidade de medida que o exercício sugeriu, kq quadrado por d quadrado. Então, nós poderíamos afirmar que essa força F2, ela vale 3F. Então, temos aqui a intensidade da força F2. Agora, pensando na força F3, a força que a 3 faz na carga 1 é K, constante eletrostática, o produto da carga 3 vezes a carga 1, dividido pela distância que também é d ao quadrado, a distância que separa as duas. Então, ficaria a carga 3 é 4Q, a carga 1 é somente Q, dividido pela distância ao quadrado. Melhorando a expressão, trazendo 4 para frente e multiplicando os dois Qzinhos, vai ficar Q ao quadrado por D quadrado. Essa expressão novamente se repete, que está associada à unidade de medida F, que o exercício disse no começo. Então, nós temos aqui 4F. Então, aqui quem tiver mais ligado na geometria, né? Se eu tenho aqui um vetor de 3F e um outro vetor aqui de 4F, e eu quero pensar aqui no vetor resultante, que seria como se fosse a hipotenusa de um triângulo retângulo, pensando aqui no Pitágoras, nós temos aquele triângulo pitagórico, 3, 4, que são os catetos, então a hipotenusa seria 5. Já poderia falar que a força resultante nessa carga 1 é 5F. Já poderia falar direto, sem a necessidade de desenvolver o Pitágoras. Aí a gente já até assinalaria a alternativa que D. Mas aqui para confirmar, né, o nosso raciocínio, desenvolvendo Pitágoras, ficaria o F2 é 3F, 3F ao quadrado, o F3 é 4F ao quadrado, a força resultante 1 ao quadrado vai ficar 9F quadrado mais 16F quadrado. Força resultante 1 seria a raiz quadrada de 25F quadrado. Raiz de 25 é 5, raiz de F quadrado é F. Então, realmente, a força resultante total ali na carga Q1 é 5F, alternativa B.